Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e nessa aula a gente vai discutir um pouquinho quais são as definições de um prisma e encontrar expressões para calcular a área desse prisma, a área da superfície do prisma e também o volume desse prisma. Para começar, eu vou definir o prisma da seguinte forma. Bom, eu sei que o prisma ele é um poliedro e isso significa que todas as faces dele são polígonos. Então eu tenho um polígono num plano e o que eu vou fazer é uma cópia idêntica desse polígono num plano que é paralelo ao plano original. E aí o que a gente faz é unir todos os vértices correspondentes aqui por meio de segmentos de retas que consequentemente vão ser paralelos. Essas retas todas são paralelas. E o sólido formado delimitado por essas faces, que estão pintadas de verde aí, é um prisma, mesmo que ele seja oblíquo assim dessa forma que tá marcada na figura. A primeira coisa interessante que eu quero definir aqui é a altura do prisma, que a gente vai definir como altura sempre a distância entre esses dois planos aí, esses dois planos paralelos. Além disso, para esse prisma oblíquo aí, normalmente a gente indica um ângulo de inclinação, aí que eu vou chamar de alfa. E se ele tem uma aresta lateral que eu vou chamar de AL, eu posso fechar um triângulo aqui, um triângulo que vai ser retângulo, e dizer que esse cateto oposto ao ângulo alfa aqui é H, ou seja, que o seno de alfa é igual a cateto oposto H sobre a aresta lateral, ou seja, que H é igual a aresta lateral seno alfa. Essa consideração aqui facilita bastante o cálculo de volumes de prismas oblíquos, que são esses prismas como está desenhado aí na figura. Tá ótimo. Eu vou deixar o prisma oblíquo de lado agora e mostrar um prisma, um caso particular de prismas, que é o que a gente mais estuda, que são os prismas retos, que é o caso do prisma aqui em que eu mantive a mesma altura para a gente fazer essa comparação, mas esse aqui é o prisma em que as arestas laterais formam ângulos de 90 graus com os planos, tá certo? E vamos considerar então aqui nesse prisma reto, eu posso considerar o volume como sendo a área da base vezes a altura. Essa altura do prisma aí que é a distância entre os dois planos paralelos. E pelo princípio de Cavalieri é interessante a gente deixar claro que isso vale para qualquer um desses dois prismas. Aqui no prisma oblíquo isso também é válido. Voltando aqui para o prisma reto, só porque fica mais clara a nossa imagem, eu posso dizer também que a área total, a área da superfície desse prisma, ela é igual a duas vezes a área da base, já que a gente tem duas bases, aqui embaixo e aqui em cima, mais a área lateral. E isso também é válido tanto para prismas retos quanto para os prismas oblíquos. A área da superfície é duas vezes a área da base mais a área lateral. E uma fórmula interessante apenas para prismas retos é que a gente pode definir a área lateral só nos prismas retos. A gente pode definir a área lateral como sendo o perímetro da base vezes a altura. Recapitulando então, eu vou eliminar as imagens aqui para a gente refazer o caminho. A gente definiu o prisma a partir dessa ideia de dois planos paralelos, dois polígonos contidos aqui em dois planos paralelos e as retas que ligam as arestas correspondentes aqui. E aí o sólido delimitado por essa região é o prisma. Nós definimos também a altura do prisma como sendo a distância entre esses dois planos paralelos. E quando o prisma é oblíquo, a gente encontrou essa expressão usando o seno do ângulo de inclinação
para encontrar a altura com a aresta lateral. Nós encontramos também algumas expressões, aí eu vou trazer aqui para o outro lado para ficar mais fácil de enxergar. Nós encontramos também algumas expressões aí que servem para prismas, tanto para prismas oblíquos quanto para prismas retos. Então, assim, que o volume de um prisma ele é encontrado no produto da área da base pela altura desse prisma. E a área da superfície do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral, a soma das áreas das faces laterais aí. Especificamente, vou trazer aqui de volta, a gente voltar a tratar do retângulo. Especificamente para o retângulo, a gente sabe também que a área lateral é o perímetro vezes a altura, porque isso já vai dar a soma de todas as áreas das faces laterais desse prisma aí. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.